Alô, amigos, estamos começando mais um programa .net, sempre aqui no Box 21, na Carlson Coseres, número 304, Vida de Bar dos dois lados do balcão, aquele, o melhor happy hour da cidade. E faça como eu, para curtir o bom happy hour, comer um sanduíche aberto, quem sabe um bacalhau a box, um dos seus filés especiais, você quer tomar uma cervejinha? Quer tomar um vinhozinho, uma caipirinha? Não tem problema. Eu trago o meu designator driver, que faz às vezes também de cinegrafista, que é o Roberto Aguiar, que não balança a câmera. Ele não balança a câmera, não tem problema nenhum. O Roberto Aguiar é o meu designator driver. Ou você sorteia, né? Marido e mulher, um não pode guiar. Ou ainda, faça melhor. Use o melhor motorista que Porto Alegre pode oferecer, o motorista de táxi. Você liga para ele, busca na sua casa, no seu escritório, você vem no Box 21, o Fernando Brandão, aqui do Box 21, liga, chama outro e que lhe leva de volta em casa com toda a segurança. Tudo isso, Ney Maldana, nos conhecemos há 20 anos, desde o tempo da BBS. Agora vamos contar um pouquinho da história, né? O Ney Maldana é presidente da Cisnema Informática, uma das primeiras empresas privadas de informática e focada, né, num mercado que estava recém começando há 20 anos atrás, né, quando não existia internet, nem se falava, aliás, a internet existia nos Estados Unidos, né, mas aqui no Brasil tínhamos os BBS e foi com essa intenção, acho que tu fosse pioneiro, com certeza no Rio Grande do Sul, um dos primeiros no Brasil a ter um BBS, né? E dá uma explicada aí, o Ney Maldana, que é o presidente da Cisnema Informática. Bom, há 20 anos atrás, a gente tinha uma dificuldade de buscar informação e de compartilhar informação, então foi interessante que a gente usou a BBS para divulgar essa informação e também foi o início, na verdade, das redes, né? Em primeiro lugar tinha os computadores isolados e depois foi unindo os computadores através de rede e na época a BBS era o nosso modem. Tu tinha um modem, um aparelhinho para você se conectar e discava via telefone e baixava os arquivos. É um negócio bem interessante porque tu já conseguia fazer comunicações, eu fui um dos primeiros também a me associar à época, né? Era gratuito o serviço de BBS da Cisnema, você baixava drivers, baixava informações, se falava, se comunicava com outros, vamos chamar assim de internautas mesmo, sem a internet existir, né? E vocês tinham uma série de serviços, e ficou no ar até quando isso aí? Porque vocês não migraram isso depois para ser um provedor de internet, né? Vocês ficaram na BBS e depois seguiram o caminho de sucesso de capacitação na área de TI. A BBS foi um suporte. A BBS daquela época era, na verdade, o que o blog depois teve, né? Hoje a gente tem blogs, 20 anos atrás não existia blogs, mas a BBS tinha, tanto que é Bulletin Board Service. Ela tinha também as redes sociais daquela época. Então, se tu vai ver assim, as coisas se repetem em um outro nível, com mais sofisticação, com mais recursos e tudo. E a Cisnema optou por seguir nossos dois caminhos principais na época, que é serviço, e então a BBS nos ajudava a prestar um bom serviço, e uma outra área é o treinamento. Então também a gente seguiu por esses dois caminhos. Nosso foco não foi seguir na infraestrutura de telecomunicações ou de provedor de acesso, porque a gente sempre olhava a longo prazo e tinha uma visão clara do que seria o futuro, que as telecoms seriam os grandes provedores e tudo. Então a gente quis se especializar num mercado único e no caso foi a qualificação na área de TI. O Ney, muita gente eventualmente não entende como é que era na época. Tu atendia um cliente em Uruguaiana e tu precisava de um driver, de uma informação. Como é que tu estava lá em Uruguaiana, tu contava com o correio para levar alguma coisa, um fax para te passar algum documento, e se tu precisasse de uma peça era esperar 2, 3 dias para chegar, né? Via até mesmo ônibus, né? Tu manda de um dia para o outro, ou de avião chegaria no dia seguinte, até de avião, porque tu não consegue embarcar no mesmo dia, né? As coisas mudaram muito, mas foi uma revolução naquela época tu poder pegar informações, drivers e informações que estavam centralizadas em Porto Alegre para atender um cliente que estava em Caxias, estava em Passo Fundo, estava em Uruguaiana ou fosse onde fosse. A Cisnema naquela época já inovava, né? Então, por exemplo,
a gente descobriu que trabalhar com hardware seria complicado por causa dessa demora, não seria ágil. Então a gente sempre fazia parceria local, né? Buscava alguém que estivesse fornecendo os produtos. Mas a gente, por exemplo, vamos citar o Uruguaiana. Eu estava lá em Uruguaiana e descobria que uma placa não tinha manual e tu tinha que configurar essa placa. Entrava em conflitos com outras placas. Então o que acontecia? Ou você já tinha que passar horas e horas testando alternativas para resolver, ou ligar para Porto Alegre, antes da BBS até foi isso, ligar para Porto Alegre e pegava em Porto Alegre uma informação. E a gente usava fax para isso. Então nós tínhamos lá um armário que era cheio de caixinha de sapato, onde que tinha. Aqui tem manuais de placa de vídeo, aqui manuais de placa né, mãe, aqui manuais de placa de rede. Então eu pegava todas essas informações e jogava por fax ou depois pela BBS para pegar essa informação. E naquela época não tinha nada de plug and play, né? Que foi uma coisa surgida lá, o conceito em 94, 95, e as placas começaram a funcionar mesmo final de 98, 99, que tu ligava e ó, tem um driverzinho para... Mas não era assim, era tudo feito à mão, com jumper, uma coisa que muita gente não deve saber o que era. Isso que era interessante, porque às vezes tu pegar uma placa e ela pode entrar em conflito com a placa de vídeo, etc. O tal de IRQ. Isso, então o que tu tinha que configurar? Só que às vezes, como tu não tinha manual, isso podia levar muitas horas, até dias. Então, quando nós terminávamos o serviço, o que eu fazia? Eu documentava, eu e toda a minha equipe, meus irmãos, né, e o pessoal que trabalhava comigo, e a gente criava um desenho e documentava isso e guardava de novo nas caixinhas de sapato. Então, isso foi nossa organização naquela época. Isso tornou nós muito produtivos. Quando alguém chamava para resolver um problema, provavelmente nós já tínhamos passado por isso e resolvia em 5 minutos, né? Então, desde lá, a gente sempre aprimorou. A área de serviço da Cisnema sempre tem essa característica de ser ágil, né, de usar planejamento, de usar organização. E é interessante que tanto eu, como o Jones, como o Gianni, nós três temos isso. Talvez influência do pai, que exigia muito quando a gente era jovem, de fazer planejamento, de fazer organização. E até hoje eu tenho uma área que é a área de estratégia, que eu cuido, para planejar o que nós queremos daqui dos próximos 5, 10, 20 anos. Ô Ney, isto na área de serviços, começaram lá há 20 anos atrás, lá 1990, né? Como é que foi essa evolução e essa especialização, não só na área de serviço, mas numa área extremamente importante para todos que nos assistem aqui? Porque a Cisnema, com certeza, uma das empresas que mais capacitou jovens de todas as idades na área de TI, em tecnologias de Microsoft e tantos outros fabricantes. Como é que tu vê essa especialização e essa formação? Eu mesmo, várias vezes, já fiz cursos lá na Cisnema, né? Eu gostaria que tu falasse um pouco disso, que eu acho que é muito importante o nosso telespectador saber que existe uma empresa credenciada mundialmente para operar aqui no Rio Grande do Sul. A parte por exemplo, de qualificação, surgiu dentro da nossa empresa em função de tentar resolver os problemas dos clientes, né? Os clientes, eu ia lá, fazia o serviço, o Gianni ia lá, fazia o serviço, e a gente gastava muitas horas qualificando o cliente para que ele pudesse usar os serviços. Que eu sempre digo assim, o melhor produto é aquele que todo mundo usa. Se não usar, não é um bom produto, por mais que ele tenha muitos recursos. Então, como nós fazermos as pessoas usarem? A gente chegou à conclusão que o melhor era trazer o cliente para a Cisnema e ali treinar ele e qualificar. Mas exatamente o que ele precisava, exatamente o que fazia diferença, né, dessa empresa com aquele serviço concorrendo com outras empresas. E essa foi a linha que a gente traçou. E acabou virando uma área de negócio muito interessante, uma das maiores do Brasil, porque a gente acabou focando no objetivo do cliente. Imagina, há 20 anos atrás nós já falávamos uma coisa, nós focamos em serviço, né? Quando hoje se diz, olha, tu não tem que pensar em vender o produto e sim ganhar no serviço. A gente já tinha 20 anos atrás. Então esse foi o nosso foco. E aí evoluiu, né? Há 10 anos atrás a gente descobriu que existia todo um mercado novo,
né, principalmente na área de gestão, porque os técnicos cresceram dentro das empresas, amadureceram, né, e aí acabaram se qualificando para gestão. Então, há 10 anos atrás a gente focou em gestão, hoje nós temos praticamente 30% do nosso negócio é focado em gestão. E agora estamos entrando na área estratégica, que é toda a questão de analista de negócio, focando nesse mercado. Ô Ney, os principais players, as principais bandeiras que vocês dão treinamento, como Microsoft e outros? Olha, a Microsoft principalmente sempre foi um produto bom, né? Apesar de muita gente dizer, olha, tem um custo adicional, mas ele se torna barato porque ele é simples de usar e ele agrega bastante coisa. Nós trabalhamos também com sistemas open source, que é Linux, né? E outras linhas abertas de open source. A gente trabalha com um produto que há 14 anos ele é revolucionário e ainda está no topo da revolução, que é a Citrix, que na verdade permite você trabalhar remoto com a internet, com 3G, com isso. É fantástico o produto. Então, né, a maioria das grandes empresas acaba ainda usando esse produto e com certeza vai ser um produto para os próximos 10 anos, né, inovador. E além disso a gente tem toda uma linha de soluções para VoIP, para UCC, para redes sociais, que a gente tem também soluções desse tipo. Bom, nós daqui a pouquinho vamos estar falando mais sobre essas capacitações, essas formações, essas linhas, essas trilhas profissionais que você pode fazer dentro da Cisnema, com seus cursos, as suas qualificações, e também na questão estratégica de analistas de negócio, né, PMI, né, e tantas outras coisas que vocês operam dentro da Cisnema. E vamos reservar um pedacinho para contar a parte boa de tudo, né, porque tem a parte do trabalho, mas tem a Inema, né, que depois nós vamos contar aí um cara que já esteve em lugares assim que a câmera não funcionou porque congelou, né? Mas daqui a pouquinho a gente está falando. Este é o ponto.net.